apesar de que Jesus já ali, ele traz ali uma possibilidade de um casamento não ter legitimidade, mas o fato de essa construção de tribunal eclesiástico e tudo, sempre esteve presente na igreja, é isso? Não. Claro que isso teve um desenvolvimento, né? É claro. Embora, mesmo sem tribunal, nós temos uma indicação, por exemplo, de São Paulo falando sobre o que nós chamamos de privilégio petrino, quando uma pessoa se converte e o outro não ao cristianismo, e a fé daquela pessoa se torna um problema para a vida matrimonial deles. Então, ele fala de uma possibilidade de uma dispensa para que aquela parte cristã possa se casar com outro cristão, já que a fé dela entrou em choque com o matrimônio. Então ele diz em favor da fé, ele coloca isso como possibilidade, é uma possibilidade que existe até hoje. Agora, é claro que o desenvolvimento da igreja é impensável uma ideia de um tribunal de nulidade antes do século IV, antes da igreja começar a ter uma organização junto com o Estado, imagina, né? Agora, partindo disso, a fonte do direito canônico, que digamos assim, que existe sempre na vida da igreja, do cristianismo desde o início, começa a se organizar quando o Império Romano assume o cristianismo, e aí então digamos assim, a ordem jurídica começa a ter que se distinguir, a ordem jurídica temporal da canônica. Sim. Tanto que no começo era o imperador quem convocava o concílio, né? Tá? Então depois, aos poucos, nas decisões conciliares, é necessário começar a distinguir quais são as leis que são do Império Romano para as coisas materiais e quais as que se referem à igreja. A autoridade era ligada, né? E aí foi que as normas exclusivamente do Estado passam a se chamar nomos, normas, né? E as da igreja passam a se chamar cânones. Daí que a gente diz que o nome direito canônico começa a existir já no século IV, né? Século IV? E aí a gente pode começar. Eu não teria conhecimento histórico para falar sobre a formação do tribunal aqui, pelo menos não estou preparado para falar isso hoje. Mas antes disso não é possível a gente imaginar a igreja interferindo assim, através de um tribunal no matrimônio, né? Sim. Muito bom. Olha, você está trazendo aqui as suas perguntas, você que está acompanhando. Daqui a pouco eu já vou abrir aqui para trazer algumas perguntas que estão acontecendo aqui. O Isaac também aí está trazendo. E nós vamos tentar aprofundar ao máximo possível toda essa realidade. Mas quanto tempo já que o senhor atua em tribunal eclesiástico já, Dom? Eu comecei antes de ser padre. Antes de ser padre? Antes de ser padre, eu acho que tinha sido ordenado diácono, então se eu fiz 26 anos de padre, então pelo menos 27 anos ajudando em tribunal em funções diferentes. Comecei como defensor do vínculo, depois como juiz instrutor, até juiz, e em todo esse tempo nunca tinha sido vigário judicial. E aqui em São Paulo agora, recentemente, o cardeal me pediu para assumir assim como que a presidência do Tribunal Eclesiástico, né? Eu tenho uma outra curiosidade antes de entrar propriamente no assunto. Qual que seria uma estimativa ali que a gente pudesse, pelo menos uma aproximação de casos que chegam e casos que realmente são nulos? Diante de que agora me parece que as pessoas estão procurando mais sobre esse assunto e estão realmente buscando e tudo. Dos casos que chegam, tem ali uma média estimativa de que realmente aquele caso é nulo? E ainda na mesma pergunta, quando se exclui não ser nulo, qual a maior recorrência do motivo que as pessoas se enganam, pensam que e procuram, e quando vê realmente não é possibilidade de nulidade?
Então, eu não tenho condições de falar de estatística. Falo um pouco da experiência de ser como juiz e, claro que esses números do tribunal relata para a Santa Sé, para o Tribunal da Signatura Apostólica anualmente, então esses dados existem, cada tribunal tem. E o tribunal varia de um para outro e tudo, claro, claro. Varia. Mas pela experiência... Mas pela experiência, o que eu posso dizer assim, que o número de casos que entram no tribunal e que tem resposta negativa é pequeno em relação ao número que entra. Mas tem uma razão para isso. É que, em geral, aí tem práticas diferentes também dos tribunais, eu tenho experiência de dois, né, de Aparecida e agora o daqui. Em geral, não é que as pessoas entrem porque resolveram entrar, se faz um caminho de triagem, de orientação para a pessoa. Aí, se você me permite, eu até daria uma dica muito útil que eu sempre dei quando fazia triagem, das pessoas virem contar a história para eu dizer, parece que tem algum sinal aqui, que aí a gente recomendava. A pessoa sempre pode entrar, mesmo que a gente não veja nenhum sinal, ela tem o direito de fazer o libelo e pedir para que se verifique. Se o libelo vai ser aceito ou não é outra história. Agora, pela experiência, vale a pena ouvir um parecer assim. Eu sempre indiquei que as pessoas buscassem uma literatura muito simples e muito adequada para isso. O Padre Jesus Hortal, jesuíta, que trabalhou muito aqui no Brasil, fez a tradução do primeiro código e tudo, e vive ainda, mas acho que não está mais atuando. Ele tem uma literatura muito boa no direito canônico. Dos sacramentos, ele tem um livro que fala de todos os sacramentos. O sacramento na sua dimensão canônico-pastoral. Fala de todos os sacramentos, menos o casamento. O casamento, ele tem uma obra que ele fez, o que Deus uniu, né? Só que esta obra é uma obra para seminaristas, é uma obra, vamos dizer, acadêmica. Ele fez uma outra dirigida para pessoas que têm alguma dúvida sobre a possibilidade de procurarem a nulidade, que é isso aqui, casamentos que nunca deveriam ter existido. Ele é muito prático, eu sempre recomendei para as pessoas, de modo que as pessoas não vão para o tribunal totalmente às cegas. Porque é trabalhoso, é dispendioso. Então, o quanto possível, a gente procura ajudar que a pessoa vá atrás de sinais, que haja consistência mesmo. Mesmo se ela quiser entrar, ela pode entrar, mas é bom que se aconselhe. Então, como a gente faz esse caminho que o Papa Francisco, no seu moto próprio, chamava de pré-judicial, quer dizer, antes de ajuizar a ação, então é comum que as pessoas vão bem orientadas. Agora, a segunda parte, daqueles que não têm a nulidade declarada, quais seriam as razões mais comuns? É muito variado. Às vezes, a gente até percebe que há sinais de nulidade, no entanto, a pessoa não faz a prova devida. Porque não é assim, não é automático, não é uma requisição. É um processo judicial que se vai julgar, tem 3 juízes para julgar. O casamento tem como se fosse um advogado que a gente chama de defensor do vínculo. Porque na declaração de nulidade, que é uma ação meramente declaratória, quer dizer, não se anula casamento, não se anula. Quer dizer, que ele valeu e que não vai valer mais. Se declara que ele nunca valeu, embora tenha tido a aparência de casamento válido, né? É uma ação meramente declaratória. Mas para declarar é um colégio de 3 juízes, em geral. 3 juízes. Um ou outro caso que pode ser um juiz só. E quem é acusado? O casamento. Não é o marido, não é a mulher que são os acusados. Ah, mas foi ele quem foi imaturo. Pode ser. Mas quem é acusado é o casamento que é acusado de não ser válido. Então, como o casamento é um bem da igreja, da sociedade, protegido pelo direito, que goza do favor do direito, então, se a gente não conseguir provar que aquela causa de nulidade que a gente disse que tinha... Que tinha sinais ali, que tinha... Não, mas daí provar mesmo, daí já não é só os sinais. Provar que houve isso, então
o tribunal, os 3 juízes, vão declarar que não consta aquela nulidade. Ele não vai dizer o casamento foi válido, porque válido ele já é tido como válido. A pessoa não conseguiu provar que houve uma causa de nulidade, então é aquele raciocínio, indúbio pro réu. Quer dizer, o acusado é o casamento, não provou que o casamento não existiu, então eu apenas digo que não consta e, portanto, ele continua sendo tido como válido. O defensor do vínculo é aquele que tem a função de tomar a defesa do casamento, não uma defesa assim, apaixonada, porque isso é da igreja. Não. No sentido, conforme a lei. Se o próprio defensor do vínculo perceber que tudo demonstra aqui que existe a nulidade, ele não vai pedir a declaração da nulidade, mas ele vai dizer: eu não tenho nada a opor, remeta à justiça do tribunal.